arquivística subsídios para a construção teórica da metodologia na respectiva tradição brasileira. Introdução. A aparição do termo identificação da literatura arquivística remonta aos anos 80 como resultado de experiências metodológicas desenvolvidas por grupos arquivistas que formaram em países ibero-americanos para solucionar problemas de acumulação de documentos em arquivos, contexto em que se insere nas práticas espanholas e brasileiras. O nosso objetivo de estudo na Espanha nos anos 90 do conceito incorporado no dicionário de terminologia arquivística resultado na publicação de artigos e manuais especializados no Brasil. O conceito aparece no Dicionário Brasileiro da Terminologia Arquivística aplicada em 2005 e ambos se referem à identificação como fase do processo técnico de tipo intelectual que tem por objetivo de estudo o órgão produtor e os documentos gerados no exercício de suas atividades. O conceito produzido nessa fase de pesquisa fica registrado em instrumentos específicos que fundamentam o desenvolvimento das funções e de planejamento de produção, classificação, avaliação, descrição de documentos de arquivo. Muitas inovações e modelos de trabalho arquivísticos aparecem no período como resultado dessas experiências desenvolvidas. Os processos de identificação, seu objetivo e metodologia foram alvo de debates e reuniões profissionais que merecem a atenção de pesquisadores da área. Por praticamente uma década, as experiências realizadas no âmbito do sistema de arquivos na Espanha geraram estudos teóricos e aplicações práticas que acabaram destacando no país e no panorama arquivístico internacional. Na Espanha, as discussões sobre a normalização e os processos de identificação de documentos de arquivos para o controle e acumulação de planejamento da gestão abrindo perspectivas que influenciaram a arquivística ibero-americana e, neste contexto, a do Brasil. A identificação com a pesquisa científica da arquivística. Identificação é uma tarefa de pesquisa sobre agentes de documento de arquivo, desenvolvida no início do tratamento documental para definir requisitos normalizados e planejamento de funções que sustentaram o tratamento técnico documental que seja no momento de produção, de acumulação, planejamento de produção, classificação, avaliação e descrição. No âmbito da gestão documental, as pesquisas discutem especialmente a identificação de documentos desenvolvidos nos parâmetros da diplomática contemporânea, a tipologia documental com base na padronização da tipologia de produção de documentos e fundamentos de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos. Essa pesquisa requer busca de informação, fontes específicas sobre o órgão produtor, contexto e documentos de tipologia documental, seja na fase de produção ou de acumulação de elementos que caracterizam do contexto do seu desempenho, competências e funções específicas desses órgãos produtores da tipologia documental e resistem a procedimentos administrativos realizados para cumpri-las. Nesta fase de metodologia arquivística, denominada de identificação, consiste em estudar analiticamente documentos de arquivos e os vínculos que mantém com o órgão que o produziu, seja em fase de produção ou de acumulação. Nesse sentido, um trabalho de pesquisa e de crítica sobre a gênese documental. O documento de arquivo é produzido de forma involuntária, criado para discurso de uma atividade e um resíduo material de ação que dá-lhe origem, e a própria ação autodocumentada, como define Menezes, uma ação de qualquer exercício da vontade objetiva de criar e mudar e manter e extinguir situações e constituir núcleo do documento que ressalta Herbert Markner desta característica essencial inerente à sua gênese, decorre de natureza probatória, identifica documentos e seu objetivo se mostra através de elementos que integram sua estrutura e substância, então representadas através de regras que contêm elementos intrínsecos e extrínsecos. Essas características são estudadas do ponto de vista diplomático e também arquivística.
por autores de Luciano Durante, Schallenberg, Vicente Cortez, Alonso, entre outros. Esta é a capacidade de provar o fato que lhe dá origem ao resultado especial em relação ao que é o documento que possui o órgão que o produz, o veículo que revela o conteúdo pela atividade registrada, que contribui ao núcleo da sua identidade, vínculo arquivístico, bem discutido por Luciano Durante, e é componente essencial para documentos arquivísticos que revela a verdadeira natureza que determina sua identidade, pois é definido pela sua ligação do órgão produtor. O procedimento de identificação é realizado a partir do conjunto de atividades integradas e a unidade metodológica desenvolvidas na seguinte ordem: de primeira, identifica-se o organismo produtor, evolução orgânica, competências administrativas, elementos funcionais e competências, funções e atividades de documentos, procedimentos administrativos e trâmite de delimitação de série documental. Assim, a pesquisa é realizada por duas etapas, consiste na identificação do órgão produtor, contexto onde são os documentos e arquivos. São produzidos elementos orgânicos que são produtos dos documentos e elementos funcional, representado pelas funções e atividades administrativas desempenhadas pelo órgão, em virtude de competência em que o seu cargo que compõe na série documental. A identificação do tipo de delimitação de série documental, levantamento de informações sobre elementos e características dos documentos do arquivo do tipo documental. No momento que estuda caracteres internos e externos dos documentos, elementos identificados referem-se à sua estrutura física, gênero, suporte, formato e forma, e do seu conteúdo, função e atividade, para denominar o tipo de série documental. A série documental constitui objeto de estudo arquivística e sobreversa toda a proposta de tratamento técnico. Os dados obtidos e registrados dos instrumentos próprios cada uma da etapa que fornece o parâmetro teórico para análises que serão realizadas em outras fases da metodologia arquivística, ou seja, na avaliação e organização da descrição. A identificação pode ser desenvolvida durante todas essas fases do ciclo da vida dos documentos, podendo, portanto, incidir sobre o momento da sua produção para efeito de implantação do programa de gestão de documentos ou no momento de sua acumulação para co controlar fundos transferidos ou recolhidos dos arquivos no âmbito de sistemas de arquivo. No âmbito dos processos de identificação que interessam verificar com a identidade de tipologias de documentos, esta relacionada às suas atuais discussões em torno da teologia e metodologia de diploma. Também nestes anos 80, a partir dos modernos estudos arquivísticos, que a diplomática surge reinventada para alguns, ou adaptada para outros, com o objetivo de aplicar princípios teóricos e metodológicos aos documentos de arquivo. A diplomática é uma metodologia analítica e de investigação que fixa preliminarmente no conhecimento de órgãos produtores, mas como procedimento administrativo da criação de documentos, sem desconsiderar, entretanto, as estruturas organizacionais e competências a elas atribuídas. O estudo de documentos e tornando como referência porque ela fala do mesmo, refletindo as relações expressas entre as formas documental e o contexto administrativo de sua própria produção, conhecimento fundamentado para o desenvolvimento de funções arquivísticas em quais no momento do ciclo de vida documental. Paola Carucci define que a diplomática como a disciplina que estuda o documento singular ou proferição da arquivística elementar do documento também é o arquivo e registro, analisando sobretudo os aspectos formais que definem a natureza jurídica dos atos, tanto na sua função, formação, quanto nos seus efeitos. A análise diplomática do documento associa-se, portanto, aos conhecimentos dos modos os quais se a forma da vontade expressa, o ato jurídico do conhecimento da forma geral, o ato de manifestar, isto é, características próprias ao documento, cujo ato é de representação, autoria ressaltada para requisitos do estudo diplomáticos que foram identificados na crítica de documentos medievais
contínuos e válidos para a diplomática dos documentos modernos e contemporâneos, sobretudo o que o ambiente eletrônico exige, a identificação de documentos arquivísticos no interior do sistema de informação. No Canadá, Luciano Durante examina os princípios e conceitos desenvolvidos pelos teóricos diplomacistas para avaliar a autenticidade do documento medievais, verificando-se e podendo ser adaptados para analisar documentos produzidos pela burocracia moderna. O foco da sua preocupação teórica é a aplicação de métodos diplomáticos para o planejamento e produção de documentos eletrônicos e análise do seu valor probatório que eles apresentam. A autora quantifica com a diplomática arquivística a disciplina que estuda o que é e o que vem a ser chamado de documentos de relação estabelecida com o seu produtor e os fatos neles apresentados, conceituando como estudo das formas e dos processos de formação de documentos dos arquivos. Nos anos 80, a Espanha também se destaca nos movimentos de renovação teórica da diplomática, produzindo importantes estudos teóricos e de especial aplicados aos documentos administrativos, no contexto no qual se destacam as contribuições de Manuel Romero Talagifgo e Antônia Heredia Herrera, Vicente Cortez e Grupo de Trabalho da Arquivística Municipais de Madrid, preocupados em definir o entendimento dos documentos arquivísticos do arquivo e edificar que para quem entregam, elencando os caracteres internos e externos. Vicenta Cortez Alonso coordenou o Grupo de Arquivísticas Municipais de Madrid, pioneiro em aplicar metodologias para a identificação de tipologias de documentos públicos para a realização de tarefas arquivísticas. O grupo inova e aplica perspectivas genéricas compatíveis, preconizadas por gramática clássica para identificar séries acumuladas como arquivos e, a partir da comparação com os atuais, normalizar as séries documentais para efeitos de tratamento arquivístico. A partir destes resultados, inicia-se um movimento de formação de grupos e trabalhos da área. Outras iniciativas foram surgindo, adaptando o modelo de circunstâncias e especificidades da administração de mudanças. No Brasil, os textos publicados por Heloísa Liberali Belotto são considerados como referencial teórico de tipologia documental e os conceitos abordados pela autora, que foram incorporados à literatura arquivística e na prática desenvolvida nos arquivos do país. Esta obra traz para o estudo diplomático a diferença da espécie documental e o tipo de documental, o que não tinha sido abordado antes de outros autores. Essa diferença foi aplicada metodologicamente nos trabalhos preparatórios de instrumentos de gestão, tais como tabelas de titularidades no sistema de arquivos da USP, o governo do Estado de São Paulo e o arquivo municipal, o arquivo público municipal do Campo Belo. Com êxito atualmente sendo aplicada com a metodologia básica do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sobre nossa orientação. A identificação enquanto a pesquisa realizada sobre os documentos e arquivos é efetuada com a metodologia organizada pela diplomática contemporânea, que confere ao trabalho arquivístico a dimensão da qualidade científica. A construção do termo de conceito e identificação. Na década de 80, o problema comum compartilhado para a arquivística ibero-americana era a acumulação de documentos e depósitos de arquivos, produtos
experiências desenvolvidas e arquivos dos países desenvolvidos do conceito de identificação por meio de analítica de sistemas que foram constituídos no interior do grupo ibero-americano e do tratamento de arquivos administrativos, do qual participam a Espanha, Portugal, Brasil, México e Colômbia. O grupo estabelece as bases metodológicas da identificação e a formulação do conceito, caracterizando-a como uma fase independente do âmbito de metodologias arquivísticas, antecedendo a avaliação e ambas prévias à descrição do tratamento dos fundos. Este enfoque sobre a metodologia da identificação vista com a função independente do âmbito do processamento técnico marcou a arquivística dos países ibero-americanos. Pode-se verificar a influência desta corrente nos dicionários de terminologia arquivística e nas concepções de manuais de normas de procedimento para classificação e avaliação pública em 2004 pelos arquivos nacionais do México e Colômbia. Para citar alguns exemplos, na Espanha, José Luís Latorre, Verbo Mercedes Martins, Palomino e Bento Manual, metodologias de identificação e sua valoração dos fundos documentais, publicado em 2000 pela, Escoleta Ibero-Americana de Arquivos. Em aula, cara, Nares sistematizam essas perspectivas ao definirem que a metodologia não significa uma mudança de tradução. Opa, agora lascou tudo.